Queridos alunos do oitavo ano, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e hoje a gente vai dar sequência aí, aliás, a gente vai finalizar esse capítulo sobre revoluções na Inglaterra, né? Essa é a nossa aula número 3 e a gente vai falar mais especificamente sobre uma revolução que aconteceu aí dentro, que é a Revolução Gloriosa, tá? Bom, pessoal, na aula passada, na aula número 2, nós vimos a ascensão de um grande general do exército do parlamento, né, que era o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, pessoal, ele era um general, ele era fazendeiro e ele era casado com uma filha de um comerciante. Então, quando ele leva o exército do parlamento à vitória, ele consegue ter grande aprovação nesse momento. Ele representa lá a Yeoman, que nós já vimos, né, na aula passada, e ele representa também os burgueses, né? A burguesia, que era aquela classe que crescia dentro da Inglaterra. Só que quando Oliver Cromwell assume a Inglaterra, logo as pessoas percebem que o governo dele não seria assim como eles esperavam, né? Porque logo Oliver Cromwell começou uma ditadura na Inglaterra, ou seja, quem fosse contra as ideias dele, por exemplo, podia ser preso. E não era isso, não era esse absolutismo que as pessoas esperavam ao apoiar o exército do parlamento e ao apoiar o Oliver Cromwell, né? Então a camada popular não estava satisfeito com as primeiras ações do governo do Cromwell. Achavam que tinham sido traídos por ele, né? Achavam que ele seria mais um democrata e não um tirano. Foi quando surgiram os dois grupos políticos que nós citamos no último slide da aula número 2, que era o grupo dos niveladores, tá? Que a gente vai começar falando com eles sobre eles aqui, que era um grupo de populares, pessoal, que defendia, por exemplo, igualdade a todos perante a lei. Como assim igualdade a todos perante a lei, pessoal? Existia um ponto crucial que determinava quem ia definir os parlamentares na Inglaterra. Quem ia definir os governantes da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, que eram o voto censitário. O que é o voto censitário? Para você poder votar para deputados, você tinha que ter uma renda. Tá? Então não era qualquer um que podia votar. Então os niveladores defendiam que o povo poderia votar para escolher os deputados, tanto a Câmara dos Comuns quanto a Câmara dos Lordes, o que não era permitido aí. Então eles queriam principalmente essa igualdade, a liberdade de religião, que nós estamos falando também no capítulo, né? Tem a questão do anglicanismo, que o rei tentou impor, não respeitando os puritanos, tinha um catolicismo também. Então, assim, cada um poder escolher a sua religião. Tinha também essa questão aí do fim dos monopólios comerciais, que a gente estudou também nas aulas anteriores, que favorecia principalmente a burguesia, né? Até mesmo muitos cargos você só podia ter se você pudesse comprar. E quem tinha esse dinheiro para poder comprar eram os burgueses que mais cresciam aí nesse momento. E o fim do dízimo, pessoal, que é o que a imagem está mostrando aí. Então, o dízimo é aquela obrigação de você dar 10% dos seus rendimentos para a igreja. Então, aquele homem mais simples, trabalhador, estava acometido, estava sobrecarregado com tantos impostos, inclusive com o imposto aí do dízimo. Então, eles defendiam o fim do dízimo aí. E também, pessoal, defendiam os niveladores, que a Câmara dos Comuns, que era aquela Câmara que representava aquela pessoa, as pessoas mais humildes, né, mais pobres da sociedade, eles defendiam que a Câmara dos Comuns deveriam assumir o poder no lugar dos reis. Era ela que deveria governar. E o que aconteceria com a Câmara dos Lordes, que é aquela que representava a elite? Pois é, para os niveladores, a Câmara dos Lordes deveriam desaparecer, deixar de existir, certo? Só deveria haver a Câmara dos Comuns, ok?
E também defende o direito à propriedade privada, né? Lembrando que a Yeoman era que tinha as grandes propriedades naquela época, então defendiam aí também que todos tivessem direito à moradia para poder plantar. Esse aqui, pessoal, era o grupo dos niveladores. Havia um outro grupo chamado aí de cavadores. Alguns livros, pessoal, eles são chamados também de escavadores, tá? Então, assim, não faz pra gente a diferença se é cavadores ou escavadores. A gente usa o termo aqui cavadores porque é como aparece no nosso livro, certo? Bom, os cavadores, pessoal, eles já defendiam um certo radicalismo, né? Eles defendiam, por exemplo, a reforma agrária radical. O que é uma reforma agrária? É você expropriar, você pegar terras, terras da igreja, por exemplo, terra dos grandes fazendeiros, desculpa, e dividir para os pobres, entregar para os pobres, para que eles pudessem ter acesso à plantação. Então, para eles, ó, as terras que a igreja tinha muita terra, as terras que o governo tinha, a igreja e o governo tinha muitas terras. Essas terras dos grandes proprietários, que havia uma forte concentração fundiária, tinha muita concentração de terras na mão de poucas pessoas na Inglaterra. Então, os cavadores defendiam que essas terras deveriam ser retiradas dessas pessoas, tomadas e dividir para os pobres, para que os pobres também tivessem um pedacinho de terra para a sobrevivência na Inglaterra. Só que, pessoal, olha o que acontece. Os dois grupos, eles têm um certo apelo popular, tá certo que os cavadores, eles, não sei se vocês conseguiram perceber, eles têm um pouco mais de radicalidade aí, um pouco mais de radicalismo, né? Mas assim, o que o Oliver Cromwell fez? Ele mandou fechar, perseguiu e acabou com os dois. Ele não queria oposição nenhuma ao governo dele. Então ele seguiu aí como um tirano, certo? Mas quem então ele beneficiou nesse governo dele, pessoal? Porque você não tem como governar sem beneficiar ninguém. Ele protegeu lá a origem dele, que, por exemplo, ele era casado com um comerciante, com a filha de um comerciante. Então, ele favoreceu a burguesia e a aristocracia rural por ele ser fazendeiro, que foi a gentry. Isso é que ele protegeu. Então, ele perseguiu niveladores e cavadores, certo? E aí, pessoal, num determinado momento, Oliver Cromwell cria o famoso Atos de Navegação. Pessoal, essa aqui foi uma lei criada por ele que gerou um certo combate físico entre ele e a Holanda. Ele prejudicou os holandeses aí a fazer esse Atos de Navegação. O que esse Atos pregava? Era mais ou menos assim, pessoal. Nós já vemos falando aqui que a Inglaterra está localizada em uma ilha na Grã-Bretanha. Como é que é feito o comércio para a Inglaterra? Ela é feita por navios. Então, se a gente for ver esse mapa aí, ele marcou um X em um navio. Por quê? O que a Inglaterra fez aqui? O que o Oliver Cromwell, com Atos de Navegação, ele causou? Aí, eu coloquei uma imagem de um joguinho para vocês verem que era Inglaterra contra a Holanda, tá? Não é tão atual, mas pelo menos para a gente situar aí. O que o Atos de Navegação traria, pessoal? Agora é o seguinte, qualquer navio para chegar na Inglaterra, para comercializar com a Inglaterra, tinha que ser um navio inglês. Então, por exemplo, a Holanda, que fazia rivalidade com a Inglaterra e no mundo, tinha muitos navios, comercializava muito maritimamente falando, ela ficou prejudicada, porque ela não podia mais acessar o território inglês. Mas o próprio Atos de Navegação, ele trouxe um asterisco, né? Ele deu uma amenizada, né? Que também não agradou os holandeses, porque ele falou bem assim, ou esses navios têm que ser em inglês, ou metade da tripulação dele tem que ser inglesa. Ok, o que isso quer dizer? O que é tripulação? Tripulação, pessoal, são as pessoas que trabalham no navio. Então, por exemplo, quem são os tripulantes de um avião? São as pessoas que trabalham no avião, piloto, aeromoça. Então, os trabalhadores do navio é a tripulação. Então, esse navio, ele podia ser holandês? Sim, podia, desde que metade ou mais da metade das pessoas que trabalhassem nele fossem ingleses,
tá? E isso a Inglaterra não aceitou e a Inglaterra declarou guerra ao Oliver Cromwell, ou seja, declarou guerra à Inglaterra. Só que, pessoal, bom, a guerra contra os ingleses é complicado, né? Então, aqui já acho que já dá para deduzir quem foi que venceu essa guerra. Quem venceu a guerra, pessoal, foram os ingleses liderados aí pelo Oliver Cromwell, certo? Então, ele continuou com poderes absolutos. E isso, pessoal, essa vitória sobre os holandeses trouxe uma alcunha, um apelido, né, um termo como a Inglaterra ficou conhecida naquela época, tá? Olha, naquele período, a Inglaterra, principalmente depois que ela venceu a Holanda, que ela ficou soberana nos mares, ela ficou conhecida como a Rainha dos Mares, tá? Então, a partir dessa vitória aí, depois do ato de navegação, Inglaterra passou a ser conhecida como a Rainha dos Mares, certo? E aí, depois desse triunfo, pessoal, Oliver Cromwell tornou o seu cargo vitalício e hereditário. Então, por partes aí, o que é um cargo hereditário? É um cargo que vai passar de pai para filho. O que é um cargo vitalício? É um cargo que ele só vai perder se ele perder a vida. Enquanto vida ele tivesse, ele seria o presidente da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha virado república, mesmo ele instaurando aí a ditadura. Então aqui, resumindo, ficou assim: ele seria o presidente enquanto vida ele tivesse. Se ele morresse, quem ia assumir? O filho dele. Mas, pessoal, como a gente já sabe, todo mundo morre. E o Oliver Cromwell morreu. Ele morreu lá no ano de 1658. Não precisa decorar a data não, porque isso não será cobrado. É só para a gente ter se situar no tempo aí. Depois que ele morre, quem assume o cargo inglês? Muito bem, o seu filho, que a gente vai chamá-lo carinhosamente de Ricardinho, o Ricardo Cromwell, filho de Oliver Cromwell, certo? Só que, pessoal, vocês podem ver pela expressão aí do rapaz que ele não teve muita pegada para governar, né? Então, assim, ele tentou implantar o absolutismo, mas sem muito sucesso, tá? Então, logo ele perdeu o poder na Inglaterra, tá? E a Inglaterra volta a ser, ele governou poucos meses, em poucos meses derrubaram ele e a Inglaterra volta a ser uma monarquia, tá? Então a Inglaterra volta a ser governada por um rei. E aí, pessoal, vem aquela história. Quem assume agora como rei? Vamos lembrar. A Inglaterra era governada por um rei. Quem era esse rei? Carlos I. Oliver Cromwell, lá no exército do parlamento, derruba Carlos I. E quando ele assume, vocês vão lembrar, o que ele fez com o rei Carlos I? Mandou cortar sua cabeça, ou seja, ele foi decapitado lá na Inglaterra, certo? Então agora, quem é que assume a monarquia na Inglaterra? Quem vai assumir é o filho do Carlos I, tá? Ele assume como Carlos II, homenageando aí seu pai. E quando ele assume, ele quer voltar àquele governo que o pai dele tinha, um governo também absolutista, a volta do antigo regime, tirar o poder do parlamento. Só que o Carlos I, ele não tinha muito prestígio com a população. E aí, Carlos II, ele que não tinha muito prestígio, ele logo morre. Só que ao morrer, pessoal, quem assume o poder é o irmão dele, tá? Que também era filho do Carlos I, o rei decapitado, tá? Então, ó, quem assume agora, pessoal, é o Jaime II, irmão de Carlos II e filho de Carlos I,
né? Que historinha tá ficando fácil, né? Então Carlos, o Jaime II, assume, né, assume a Inglaterra, a monarquia inglesa. Só que o Jaime, pessoal, ele fez muito conchavos. Ele foi buscar apoio na França para que os franceses ajudassem ele a dar um golpe na Inglaterra, fechasse o parlamento e governasse de forma absolutista, tá? Então ele secretamente foi fazer um conchavo com o rei da França, que era conhecido na época como o Rei Sol. Tá? Então ele pediu ajuda para o rei francês, o Luís XIV, para poder botar esse absolutismo e fechar o parlamento. Bom, galera, o parlamento representado aí pela burguesia e pela gentry, se vocês lembrarem, são as duas camadas sociais beneficiadas lá pelo Oliver Cromwell, não aceitou. Montou um exército. E esse exército, pessoal, ele partiu para cima do Jaime II para poder derrubar o rei Jaime II. E esse exército, galera, agora vamos ver a jogada. O exército sai, né, do parlamento e vai andando para o palácio do rei, para pegar o rei. E o que acontece? O rei Jaime II, né, deveria enfrentar o líder do exército do parlamento, o príncipe holandês Guilherme de Orange. Só que o rei Jaime II, pessoal, ficou morrendo de medo de ser decapitado como o pai dele, de perder a cabeça como o pai dele perdeu, literalmente perder a cabeça, tá? E aí ele foge e entrega o poder de bandeja, de mão beijada, para o Guilherme de Orange, tá? De Orange. Esse episódio ficou conhecido aí como a Revolução Gloriosa. Por que ela ganhou esse nome de Gloriosa, pessoal? Porque o Guilherme venceu essa revolução sem derramar sangue, não teve confronto. O Jaime II fugiu, não teve guerra. Então você assume o trono sem precisar matar ninguém, sem precisar dar um tiro, tá? Por isso que ela ganhou aí o nome de Revolução Gloriosa. Então, o Jaime II abandonou o governo antes que os soldados do parlamento chegassem ao local. Então aí, pessoal, Guilherme de Orange assumiu sem derramar sangue na Inglaterra. E aí concluiu a Revolução Inglesa, pessoal, iniciada lá em 1640. Ela encerra agora em 1688, pondo fim, tá, a esse momento aí. E agora a Inglaterra vai criar aquelas leis que nós aprendemos tanto lá no Iluminismo, né? Que assim o rei obedece às leis locais. Porque agora, pessoal, foram criadas algumas leis, ó, Bill of Rights. Isso aí, pessoal, é uma espécie da Constituição americana, não, desculpa, inglesa. É a Declaração dos Direitos da Inglaterra, certo? Então, assim, ela está em vigor lá até hoje, né? Tem leis lá, claro, não é só essa, mas essa é a Declaração dos Direitos aí. E o Guilherme de Orange, que assumiu o país naquele momento, ele teve que jurar obediência a essas leis aí, certo? O rei agora, pessoal, precisava da maioria do parlamento para tomar as decisões mais importantes. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação. O rei vai entrar em uma guerra, sei lá, contra os franceses. Ele só pode declarar a guerra se o parlamento concordar. Se o parlamento, os deputados discordarem, ele não pode travar essa guerra aí, tá? Um ponto negativo, pessoal, dessas leis inglesas aí, é que o voto para os parlamentares, né, para a Câmara dos Comuns e para a Câmara dos Lords, continuou sendo censitário, ou seja, ainda precisava, né, de uma certa renda para você poder votar, o que exclui os mais pobres do pleito, né, do sufrágio, certo? Essa é a Magna Carta, conhecida como a maior carta, né? Então aqui agora, ó, o parlamento, pessoal, além de criar leis, compete a ele fiscalizar os atos do rei. Então, por exemplo, o parlamento tem poder, se, claro, o rei cometer algum crime, de derrubar o rei da Inglaterra. E aí surgiu aquela
famosa frase, né? O rei reina, existe um rei, mas ele não governa. Existe o chefe de Estado, mas não existe aqui, no caso da Inglaterra, um chefe de governo, porque quem governa não é ele. Quem governa lá é o parlamento. Ele é rei, né? Tem as regalias, tem a fortuna, porém, mas não tem o poder de decisão de governo. Quem tem esse poder lá na Inglaterra é o parlamento, são os deputados, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. E para a gente finalizar, galera, a Inglaterra virou uma monarquia, porque é governada por um rei, e essa monarquia é parlamentarista, ou seja, quem governa lá é o parlamento. Então você escolhe um primeiro-ministro que vai representar e vai ser o chefe de governo na Inglaterra, tá? Então é o parlamento quem governa de fato. O Brasil já foi parlamentarista por 2 ocasiões, que nós iremos estudar, uma no 8º ano e a outra no 9º ano. Tá? Então agora todo cidadão, inclusive o rei, tem direitos e tem deveres, certo? E para a gente deixar uma deixa já para o próximo capítulo, esse sistema favoreceu o capitalismo na Inglaterra. Tanto que a Inglaterra, pessoal, a gente vai ver que houve um crescimento considerável da burguesia, certo? O que vai levar, por exemplo, às revoluções industriais que ocorreram na Inglaterra, a primeira, a segunda revolução industrial aí, certo? Então, pessoal, a gente concluiu esse capítulo aí e até a próxima aí com Revolução Industrial, ok? Abraço a todos e até a próxima.